Olá, amigo vascaíno, tudo bem? Bem-vindo ao canal Gigante Vascaíno. Meu nome é André Luiz e hoje, nesse vídeo de hoje, nós vamos bater um papo muito legal, muito diferente, né? Não é em cima de uma notícia, mas é em cima de uma reflexão, de uma análise, né? E aí, ter um novo estádio ou ter um novo time? Muita gente, né, vem comentando aí nos vídeos, falando exatamente sobre isso. Pô, André, eu prefiro ter um time. Para que ter um estádio bacana, novo, se você não vai ter um time bom para jogar? Sempre esse time lixo que a gente está tendo já há alguns anos. Acho que é um ponto para ser discutido. Vamos conversar sobre isso, mas antes eu quero pedir para que você não esqueça de deixar seu like. Olha, esse negócio de like está ficando muito importante aqui no YouTube, senão o canal, os vídeos do canal, né, não são relevantes se não tiver uma quantidade de likes. O YouTube, ele só começa a recomendar o nosso vídeo depois de uma quantidade de like. Então deixa aí o seu joinha, o seu like, o seu dislike, se você não gostou. Isso valida também para o YouTube, tá legal? Então não esqueça, deixa seu like, compartilha o link desse vídeo nos seus grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook e também não esquece de se inscrever no canal, né? Aproveita e ativa aquela opção todas, pois assim sempre que tiver vídeos novos por aqui, o YouTube te avisa, tá bom? Então vamos agora a essa análise. Ter um novo estádio ou ter um time novo, um bom time? Ter um bom estádio, um estádio bacana, moderno, ou ter um time bom? Porque não adianta, né? Como o pessoal disse, que não adianta você ter um estádio bacana se você tem um time lixo, como o do Vasco. Será, hein? Vamos ver. Pois é, então, meus amigos, esse negócio de ter estádio, ter time, ter os dois, como é que faz isso? Como é que acontece isso? Bem, pra gente começar a conversar sobre essa história do Vasco ter um novo estádio, a gente está feliz, comemorando com essa possibilidade da reforma de São Januário, né, do potencial construtivo, que foi um vídeo que eu fiz, até foi ontem que eu falei da goleada que nós tivemos lá na Câmara dos Vereadores, né, foi 42-0, nenhuma abstenção. E para a gente discutir isso, o futuro do Vasco, eu entendi que era legal a gente fazer uma análise de um case de sucesso, né? E o case de sucesso mais próximo que nós temos em referência a essa história é o Flamengo, né? O Flamengo é o nosso case de sucesso. Eu vou dar uma estudada rápido no Flamengo, porque eu vejo que a galera, a torcida, talvez não perceba um detalhe. Todo mundo fala, o Flamengo 2019 ganhou tudo, montou um timaço, isso aí foi fruto da gestão do Bandeira de Melo. Foi, realmente foi. Mas não foi só isso, né? Fruto da gestão Bandeira de Melo. Então essa análise que a gente vai fazer aqui, não vamos analisar profundamente, elenco, investimento, não vamos perder tempo com isso, mas só para a gente poder tirar eles como um parâmetro, né? Já que, pelo menos aqui na nossa cidade, a nível Brasil, mas a nível de Rio de Janeiro, eles são o bicho-papão hoje, eles são o time a ser batido, o nosso grande rival, né? E os caras que estão aí com força, né? Com força em campo, com força fora do campo. Então, é sobre o Flamengo que a gente vai começar a nossa análise para depois a gente entender qual é a importância do estádio do Vasco, né? Tá legal? Bem, nossa análise começa com o Bandeira de Melo entrando no Flamengo em 2013, né? Ele entra em 2013 e vai até 2018. São 2 mandatos lá do Bandeira de Melo, onde ele pregou a austeridade, né? Se não me engano, ele é um administrador que veio do BNDES, né? E ele já era administrador do BNDES, um cara com muita experiência, e ele vem e monta um sistema de austeridade no Flamengo e começa. Eu lembro que ele faz logo, assim, na época, uma coletiva como presidente eleito, e ele apresenta a dívida do Flamengo. Na época já era 900 milhões, em 2013 ele apresenta uma dívida de 900 e poucos milhões que o Flamengo devia. Eu posso errar, eu estou falando da minha cabeça, não pesquisei, estou falando aqui do que eu lembro. E aí eu lembro que ele, de tempo em tempo, ele fazia uma coletiva e anunciava, olha, o Flamengo pagou tanto da dívida, esse mês os fornecedores foram todos pagos, e os salários estão em dia, o Flamengo está funcionando bem, está tudo pago. Por quê? Ele está vendendo uma ideia para o mercado que, olha, nós estamos pagando, a partir de desde que eu entrei aqui, eu pago todo mundo em dia, pago meus salários em dia, eu sou um cara responsável e ainda estou diminuindo a dívida. O radialista Washington Rodrigues, que faleceu há pouco tempo, né? Aqui no Rio de Janeiro, um cara muito conceituado, eu não gostava muito dele, apesar de ser flamenguista, de um cara que até chegou a treinar o Flamengo, era envolvido com a política do Flamengo,
como radialista, como comentarista de futebol, ele era um cara isento. Quando tinha que meter o pau no Flamengo, ele metia, ele elogiava o Vasco, gostava muito do Vasco, tinha uma relação boa com o Roberto Dinamite, né? Enfim, ele foi adversário político nessa campanha do Bandeira de Mello. O Bandeira de Mello disputou as eleições com a chapa do Washington Rodrigues. E aí, ou do pessoal que o Washington Rodrigues acompanhava. O Washington Rodrigues não era candidato, assim, mas apoiava uma chapa. E essa chapa perdeu para a chapa lá do Bandeira de Mello. E aí tinha essa rusgazinha dentro do Flamengo, ele era um cara envolvido com o Flamengo. E aí eu lembro que o Washington Rodrigues ficava assim na rádio, no seu programa, no show do Apolinho, também nos comentários, assim, sempre que ele podia de futebol, ele falava, tá aí, ó, o cara anunciou que pagou a duplicata tal, pagou a duplicata tal. E aí, mas duplicata ganha que jogo? A duplicata ganhou de quem? Quantos gols fez a duplicata? É isso que eu quero saber, porque o time do Flamengo era horroroso. O time do Flamengo nesse ano no Campeonato Brasileiro, ele só não é rebaixado de 2013 por causa daquele escândalo da Portuguesa, lembra? Aquele jogador da Portuguesa que favoreceu acabou favorecendo o Flamengo e o Vasco vai ser rebaixado e a Portuguesa, o Vasco ia ser rebaixado de qualquer maneira. O Vasco, acho que desce com 44 pontos, a Portuguesa, se não tivesse aquele escândalo, teria ido para 46 e o Flamengo com 45 seria o primeiro da zona do rebaixamento. Seria Flamengo, Vasco mais 2. O Fluminense ficava ali na briga também na beirinha. Mas a Portuguesa acabou entrando para o rebaixamento e o Flamengo ficou o último antes da zona do rebaixamento. Olha a classificação do Flamengo, 16º no campeonato. Nós vamos para 2014 e a situação do Flamengo não melhora muito. Eu acho que ele é 12º. Em 2015 o Flamengo consegue chegar, eu acho que em terceiro ou sexto colocado, não vou lembrar todas as classificações do Flamengo, mas eu sei que o time do Flamengo ele vai assim claudicando entre 12º, sexto. Em 2018, o Flamengo consegue montar um time melhor, no último ano do Bandeira de Mello, ele consegue montar um time melhorzinho, por causa da economia que ele veio fazendo ao longo desde 2013, 5 anos de sofrimento, e aí ele consegue montar um time melhorzinho, não é um timaço, não, mas já é um time melhorzinho, é um time que já tem o Cuejá, é o time que ele tem a subida do Vinícius Júnior, do Lucas Paquetá, duas revelações da base, ele dá uma encorpada, e ele já traz o Diego Alves, o goleiro, ele já tem o Everton Ribeiro, e ele começa, tem se não me engano é o Viseu, o atacante, aquele Viseu que também era da base do Flamengo, enfim, ele começa a montar um time ali ajeitado e ele chega ao vice-campeonato brasileiro, né? Ele consegue bater o vice-campeonato brasileiro, eu não sei, acho que ele chega a vice Sul-Americana, não sei, mas ele não ganhou nada, o Flamengo não ganha nada lá, no máximo acho que ganha o Campeonato Carioca e tal. Em 2018 acaba a gestão do Bandeira, o Bandeira sai do Flamengo, deixando o Flamengo estruturado, organizado, vice-campeão brasileiro, com um esqueleto de time já melhorzinho. A maior contratação do Bandeira é o Vitinho, ele contrata o Vitinho por 35 milhões de reais naquela época, a maior contratação da história do Flamengo é o Vitinho. O ataque do Flamengo então é o Vitinho, não tem Bruno Henrique, não tem Gabigol, não tem Arrascaeta, nada desses caras. E aí o Flamengo vira o ano, né, já tem uma eleição em 2018, quem ganha é a chapa que acabou indo contra o Bandeira, mas eram os caras que eram da equipe do Bandeira, era o Landinho, o Marcos Braz, tiveram uma rusga lá, deixaram o Bandeira no meio do caminho, acho que é por causa de investimento, o Bandeira não queria investir em time naquele momento, e os caras eram mais audaciosos e tal. Enfim, em 2019 os caras entram e o Flamengo começa a montar um time melhor. Acontece que em abril de 2019... o Flamengo ganha a licitação junto com o Fluminense do consórcio Maracanã, a licitação provisória, né? Que acabou esse ano. Esse ano acabou que teve a licitação final e o Vasco que fez uma chuva danada que queria, a W Torre, com a Sete Partes, mas a Sete Partes foi quebrando, foi falindo no meio do caminho, né? E se mostrou que não era para ganhar concorrência nenhuma. A pessoa se ganha concorrência de 20 anos no Maracanã, a Sete Partes. E agora, como é que ia ser? O Estado ia estar na mão de mais um picareta, né? Não deu para os caras, né? Então o Vasco estava associado à W Torre e a Sete Partes. Pô, não deu bom, né? Nada da Sete Partes deu bom. Mas o Flamengo, nós estamos falando do caso do Flamengo ainda, em abril de 2019, ele pega o Maracanã para fazer a gestão compartilhada com o Fluminense. Na verdade, o Fluminense entrou ali só para dar o número de jogos, então quem manda é o Flamengo. O Flamengo que é o cara, né? O mandatário. O Fluminense tem até um termozinho, pode falar lá que ele não tem nem certezas negativas, então ele é um cara, ele entra com um acordo ali, tem um nome bonito para o Fluminense que quer dizer que ele é um subalterno do Flamengo, quem apita mesmo é o Flamengo. Só para montar o consórcio e tal, entrou o Flamengo. E o Flamengo pega a gestão do Maracanã, a gestão do Maracanã é do Flamengo, tem algumas coisinhas que ele deixa o Fluminense jogar. É isso aí, o Fluminense joga lá, mas o Fluminense não tem gestão dentro do Flamengo, do Maracanã.
Vou mostrar para vocês o que aconteceu. Aí o Flamengo monta um time em 2019, cara, já pensando nessa gestão que ele vai ter do Maracanã. As receitas e as despesas equilibradas da era do Bandeira, em 2018, as receitas que ele estava começando a captar, mas ainda não tinha ninguém para fazer grandes patrocínios. A marca do Flamengo já era uma marca forte, como sempre foi, uma torcida grande, como sempre foi, mas ainda não tinha esse caminhão de títulos para a camisa valer o que vale hoje. Não tinha. Então 2019 é o grande salto de qualidade do Flamengo. Contra Jorge Jesus, Gabigol, Bruno Henrique vai ganhar a Libertadores no final do ano, naquela virada com o River Plate, essa história a gente já sabe. Mas por que o Flamengo fez esse investimento pesado? Não fez em 2018, fez em 2019. Qual é a diferença de receita de 2018 para 2019 para o Flamengo poder contratar esses caras todos? É o Maracanã. Poxa, mas só o Maracanã, o Flamengo pagava barato, o Maracanã, né? Pagava um valor por mês pequeno, o Maracanã, e tinha não só a renda. A gente pensa que estádio de futebol é só a renda. Pô, não é a renda. E olha que o Flamengo não pôde negociar name right, porque a licitação na época não permitia, porque era um contrato de provisório, né? TPU. Era um termo provisório de uso, TPU. Então, como o Flamengo só tinha uma TPU, ele não podia vender name right, Maracanã não pode mudar, não sei nem se com a licitação, agora pode. Você pode virar a Arena, Arena Gatorade Maracanã, não sei se pode essas coisas, na licitação agora que o Flamengo e o Fluminense ganharam. Eu acho que não pode name right no Maracanã, mas então sem name right para negociar, o Flamengo mesmo assim aumenta sua receita espetacularmente com o Maracanã. E olha só, é previsão de receita, porque o Flamengo não estava com dinheiro, ele pegou o Maracanã em abril, mas só com a ideia do que o Maracanã ia gerar o Flamengo, o que o Flamengo faz? O Flamengo já consegue contratar bons jogadores, porque ninguém, já falei isso aqui no canal, ninguém contrata à vista, ninguém paga à vista. Ah, vou contratar o Arrascaeta. Quanto é o Arrascaeta? O Arrascaeta é 100 milhões. Ninguém paga 100 milhões no Arrascaeta à vista. Você contrata a pagar em alguns anos. Pega a luva do Arrascaeta também é diluída, enfim. Tudo é parcelado no mercado de futebol. E os times lá fora é a mesma coisa, compram parcelado. Raramente o pagamento é à vista, né? Raramente você vende um jogador e você recebe à vista. Então o Flamengo, que vinha com o Vinícius Júnior, com o Paquetá, eu acho que o Viseu já vende ali, o Viseu fica no banco, não lembro como é que é o elenco todo do Flamengo de 2019, não vamos esmiuçar isso aqui. Mas o importante pra gente é que em abril de 2019 o Flamengo pega o Maracanã. Quais são as receitas que o Flamengo vai ter com o Maracanã? Primeiro caso é a renda. O Washington Rodrigues caiu de pau no Landim na época, porque o que o Flamengo faz com a renda? Eu vou dar um exemplo aqui de valores, só para a gente poder entender, né, sobre a renda. Só para a gente entender sobre a questão da renda, vou dar valores hipotéticos, que eu não lembro os valores de quanto estava em 2019 a arquibancada do Maracanã. Vocês me perdoem. Mas vamos botar aqui um exemplo que a arquibancada fosse R$40. Normal, sem negócio de licitação. Em 2018 era R$40 o preço de arquibancada na média para o torcedor assistir um jogo do Vasco, do Flamengo, do Maracanã, do Flamengo, do Maracanã. 40 prata, arquibancada. O que o Flamengo faz? O Flamengo bota a arquibancada para R$120. R$100 para arredondar, porque não vai interferir no nosso pensamento. Começa a cobrar arquibancada R$100. Caramba, era 40, cobrou 120 mesmo, 3 vezes mais do que era a arquibancada comum. Era 40, passou para 120, 3 vezes, 300% de aumento. Porém, o Flamengo fala o seguinte, olha só, se você quiser pagar só R$20 na arquibancada, seja sócio torcedor do Flamengo no plano maior que nós temos. Aí o cara tinha que pagar lá, vamos dizer, sei lá, vou botar também aqui, eu não sei quais eram os planos, mas o cara tinha que pagar R$100 por mês para ter o maior plano do Flamengo e cada vez que ele fosse assistir o jogo ele tinha direito a comprar um ingresso por R$20. Era um bom negócio, Vamos dizer que na média no Campeonato Brasileiro você joga de 2 a 3 vezes por mês no seu estádio. Então, o cara gastava R$160 e assistia os jogos do Flamengo. Pô. Se ele fosse pagar R$40, ele pagaria 120. Porra, para 160, só 40 pratos de diferença a mais para ajudar o clube. O cara topava. Estou dando um exemplo aqui, não sei se era esses valores. Eu quero, mas pô, isso é um absurdo, tal. Não, se você quiser pagar o que você pagava R$40, entra de sócio torcedor do Flamengo. Tem planos mais em conta. Em planos mais em conta, você vai pagar aí R$80 por mês e vai ter o direito de comprar o ingresso a 40 prata. Então o cara pagava em 3 jogos 120
que era o que ele pagaria, e ajudava o clube com mais R$ 80, ele gastava 200 por mês. E foi assim que o Flamengo foi fazendo. Então, o cara que não era sócio-torcedor no início, gritava, dizia que o Flamengo não estava, tinha esse discurso, o Flamengo não estava tirando o povo do Maracanã, essa era uma gestão que era elitizada, queria uma torcida no Maracanã que não fosse do povo, não fosse vibrante, o novo Maracanã, depois da Copa do Mundo, já tinha terminado com a geral, com os setores mais populares, o Flamengo vinha com esse aumento de ingressos. O Washington Rodrigues, então, que a gente já falou, meteu o pau, dizendo que o Flamengo estava elitizado, onde é que já se viu o ingresso a 120, mas não falava que os caras tinham um plano de sócio-torcedor. Com isso, o Flamengo começou a fidelizar e aumentar o seu sócio-torcedor, porque o cara viu que, pô, não vale a pena ser sócio-torcedor, eu vou pagar o ingresso a 20, 30 reais, tinha vários planos, né? Eu vou pagar 20, a 30, até mesmo a voltar a pagar os 40, que eu pague um pouquinho a mais, era melhor do que eu pagar 100 reais em cada jogo, dá 300 prata. Então, pô, em vez de 300 eu pagar 200 e continuar comprando ingresso a 40, vale a pena. E o Flamengo foi fazendo isso, E no início deu muita bronca, o Flamengo não via o estádio tão cheio assim, porque a maior parte da galera não era sócio-torcedor ainda, a maior parte da galera tinha que comprar 100 reais, era pesado, e o Flamengo foi criando setores no Maracanã, criou o Maracanã Mais, né, que era um setor mais VIP, com salgado, com buffet, e ali o cara pagava 400, 500 pratos o ingresso, era mais caro o setor. O Flamengo foi criando esses módulos no Maracanã e o Flamengo foi também criando a ideia dos camarotes, começou a alugar camarotes. Então tem o camarote da Brahma, tem o camarote do fulano, tem o camarote da Rede Globo. As empresas foram comprando os camarotes, né, ou pelo menos um contrato anual de camarote com o Flamengo, isso é renda, isso é receita. Todos os bares do Maracanã passaram a pagar porcentagem ao Flamengo. O Flamengo é dono de todos os bares do Maracanã. O Flamengo começou a colocar estande de venda de lojas no Maracanã, ganhando a comissão dos royalties. Então o Flamengo começou a fazer uma gestão no Maracanã, onde o Maracanã virou uma grande receita para o Flamengo. E o Flamengo consegue, de 2019 para agora, chegar numa receita de 1 bilhão. Quem vai dar alavancar, claro, que toda a austeridade, toda a gestão do Bandeira de Melo é a estruturação do clube. Mas quem dá o salto financeiro para o Flamengo começar a ganhar títulos, que dá condições do Flamengo a assumir aquilo ali, não quebrar, não fazer loucuras e voltar à era antes do Bandeira de Melo, é o Maracanã. É o Maracanã que dá isso. Então agora vamos ver, estudamos o caso do Flamengo, né? Vamos dar uma olhada agora no Vasco. O que pode acontecer com o Vasco? E aí nós temos que agora discutir esse negócio do potencial construtivo do Vasco. Não podemos esquecer que São Januário não é da SAF, São Januário é do associativo. Essa reforma do projeto do potencial construtivo é para o associativo. O associativo que hoje São Januário é alugado para a SAF por 1.200.000, acho, 1 milhão por mês. A SAF paga um aluguel de 1 milhão por mês a São Januário, que é um valor pequeno, né? Mas a SAF também faz a manutenção, pelo menos diz que fazia. Essa é uma das cláusulas que está sendo brigada na justiça, lá que o Pedrinho entrou, uma das cláusulas do contrato que não cumpria. O São Januário foi interditado no intervalo entre jogos, no ano passado, pelo bombeiro, né? E por causa da marquise, estava caindo um pedaço da marquise. E era obrigação da Sete Partes fazer aquela manutenção e não fez. Acabou que teve que fazer a expressa e conseguiu o laudo de liberação, o Vasco conseguiu jogar. Mas teve esse problema. Isso tudo é quebra de contrato. Ah, não fez, mas depois ele fez, tadinho. Mas não é para fazer depois. Tu tem um contrato, você tem que fazer antes. Você não pode ter uma interdição. Fez porque teve a interdição. Ou seja, você chegou a ser punido. Não era para ser punido. Isso tudo é quebra de contrato. Mas o vídeo de hoje não é sobre o famigerado contrato com a Sete Partes. Não é sobre isso, né? A gente pode até falar depois o vídeo, fazer um vídeo sobre por que o contrato não está sendo aberto. Eu acho que não vai ser aberto nem pela justiça. A gente pode conversar sobre isso, comentar sobre isso. Mas o vídeo de hoje não cabe isso. Vamos continuar pensando aqui na reforma de São Januário. Então o Vasco agora, que tem um time ruim, o Vasco é um time fraco, eu acho que é mais frouxo do que fraco, porque tecnicamente você vê alguns jogadores ali nesse elenco do Vasco que você tem que falar, pô, nós não tínhamos essa qualidade de jogador há 2, 3 anos atrás. No Léo Jardim, né, é um bom goleiro. Vou pular a defesa toda, que eu estou de mal com a defesa toda, vou salvar o Lucas Piton, lateral esquerdo que sabe cruzar. A gente reclamar do Lucas Piton, nós tivemos o Zeca invertido na lateral esquerda, tivemos o Henrique, que o Juninho Pernambucano se mostrou muito Vasco, que levou ele para o Lyon, né? Foi um negócio fantástico. Tivemos o Edmar,
na lateral esquerda. Tivemos o Riquelme, que era a base do Vasco, estava aparecendo, estava bem, mas infelizmente se quebrou. O cara que era a seleção brasileira, agora tá lá fedendo a peixe no esporte, dando umas declarações ruins, falando besteira do Vasco, e tá lá escondido, não tá bem, tá lá. Mas tínhamos o Riquelme, tínhamos o Edmar, o Zeca invertido, pô, a gente sofreu, hoje a gente tem Lucas Piton. Tá bom, tô comparando ele com as barangas recentes do Vasco, é verdade, mas há muito tempo que a gente não tem um lateral esquerdo razoável. Ah, ele é espetacular, ele é seleção brasileira, não sei, ele na boa fase, acho que ele brigava na seleção brasileira, que também só tem pereba na seleção brasileira. Eu acho que o Piton tinha uma vaga. Então nós temos o Léo Jardim, temos o Lucas Piton, meio campo, tem um Paê, tá no elenco, o cara sabe jogar, pô. Vai dizer que o Paê não sabe jogar? O Paê joga, pô, o Paê sabe jogar. Eu acho até que o Sforza também sabe jogar, não é um cara tão ruim, né? Eu acho que o Sforza não pode ser o primeiro volante, não pode ser o primeiro cara no combate, né? Ele é o cara, ele joga no meio ali, não sabe o cara sabe virar jogo, mas não tem, apesar de ser jovem, ser argentino, não tem raça. E temos o Verratti. Verratti, eu acho que nessa linha nós podemos ficar com o Léo Jardim, eu vou ficar com o Piton ainda, Paê e Verratti. Tenho 4 jogadores de 11 para um time, 4 jogadores que são destaques. Aí eu posso rechear o time ali com uns caras mais ou menos, né? Eu não sei qual é a do João Vitor, se ele tá no mais ou tá no menos. Eu acho que o João Vitor parece um bom zagueiro, mas é um cara meio estrambelhado às vezes. Não que a expulsão dele tenha sido isso, né? Eu acho que ele não teve solução. A bola do Pelé que foi ruim, do Léo Donzella, né? Que, pô, marca fofo, marca fofo. O pessoal não gosta de falar, marca fofo. Ele corre pra trás. Zagueiro que corre pra trás, cara, que não vai em cima, não dá o combate, não divide. O cara não divide, pô. Ele tem medo de dividir. Não sei se ele teve alguma lesão, se já quebrou a perna. Não sei qual é do Léo Donzella, mas que ele não vai. Mas enfim, os dois laterais lá, o Paulo Henrique, o Puma, acho que se bem trabalhado, uma boa marcação, pode dar um caldo. O meio de campo do Vasco que é um grande problema, precisa contratar gente, né? A chegada do Felipe Coutinho vai qualificar esse elenco. É um time lixo? Não é. É um time desorganizado e é um elenco desestruturado. Você tem alguns bons, grandes jogadores, né? No caso do Verratti, Paê e Léo Jardim são os grandes jogadores do time, mas os coleguinhas que são cheios de interrogações, né? E aí a pergunta que eu fiz na capa do vídeo: você vai estádio novo ou time novo, né? Um bom estádio ou um time bom? O que você prefere? Eu prefiro os dois. E acho que é assim que vai funcionar. Então vamos voltar lá. Potencial conjuntivo de São Januário. O Vasco com estádio vai demorar uns 3 anos, mas daqui a uns 3 anos o Vasco tem um estádio novo com uma capacidade hoje para 47 mil pessoas, né? O projeto é de 47 mil pessoas. Vou arredondar para 50 para ficar um número mais fácil. 47 mil tem uns quebrados, quase não chega a 47,5, mas é isso aí. Vamos botar em 50 mil para te fazer conta redonda. O Vasco vai alavancar o seu sócio-torcedor, né? Hoje, você, como sócio-torcedor, você consegue comprar ingresso para São Januário se você for sócio-torcedor dos planos mais tops. Dependendo do jogo, né? Dependendo do jogo ali, da grandeza do jogo do Vasco, da importância do jogo, você, mesmo sendo sócio-torcedor dos planos mais simples, você não consegue adquirir ingresso, porque sai na primeira onda, a galera pega, vai, até porque tem muito plano, tem plano de check-in, onde o cara é sócio-torcedor e não paga o ingresso. Ele faz check-in, aí o cara abre a primeira onda, esse cara tem direito de fazer, o que ele faz? Ele entra no sistema e retira o ingresso, depois não vai lá trocar. E depois ele não troca e não vai ao jogo. Ele não vai ao jogo, mas tirou um espaço, porque ele tem direito ao check-in. Então ele garante o check-in dele, por quê? Por ser check-in, ele pode decidir na hora do jogo. Isso tem que mudar, né? Tem que ser 24 horas antes, para saber se aquele ingresso vai ser vendido, se não vai. Isso aí é outra história. Mas o Vasco só tem 18 mil de gestão de ingresso. O Vasco vai pular, o sócio-torcedor vai tomar um avanço, o sócio-torcedor do Vasco, com o novo estádio. Com o novo estádio, o Vasco tem 50 mil lugares aí para ofertar. O Vasco vai ter camarotes em volta. Por isso que eu falo que é 50 mil, 47 mil de arquibancada, tem camarote, vai gerar mais 3 mil pessoas aí no camarote. O Vasco pode vender os camarotes, né? Ou fazer o contratos anuais de aluguel do camarote. Boa. Então isso é mais uma renda para o Vasco. Então o Vasco agora já vai ter um sócio-torcedor à renda do estádio maior, né? Vai ter uma renda maior devido ao plano do sócio-torcedor. Já vai ter o aluguel dos estádios, bacana. Todos os bares, vai ter um maior número de bar, né? Em volta do estádio, dentro do estádio. Todos esses bares vão estar com royalties associados ao Vasco, porcentagens ao Vasco, lucro e faturamento do Vasco. Opa, renda maior. O Vasco vai ter 2 restaurantes dentro do estádio,
todos eles pagando aluguel, royalties ao Vasco. Bacana. O Vasco vai ter uma loja, provavelmente do Gigante da Colina, dentro do Vasco, pagando um royalty maior do que o normal das lojas Gigante da Colina. Todos os produtos ali vendidos vão ser, que nem no shopping, você vai fazer uma compra na loja do shopping, tem uma menina com a pranchetinha vendo o faturamento ali, é porque o aluguel ele tem uma taxa sobre o faturamento dos caras. Então, se ele faturou de tanto a tanto, tem uma amostragem por mês, aí tem uma amostragem, a menina fica ali na prancheta vendo se os dados que a loja está mandando para a administração são verdadeiros. Tem tudo isso, vai ter isso também, vai ter a menininha lá do CRVG, do lado de um dia lá do lado da Gigante da Colina para fazer uma estatística para os caras poderem pagar uma porcentagem acima do faturamento. É como se fosse um shopping. O Vasco vai poder ter lojas dentro do estádio, outras lojas que podem estar lá, vai ser tipo um mini shopping, aí esse mini shopping, né, vai também funcionar a praça de alimentação, o Vasco pode ter uma praça de alimentação, eu não sei como é que está o projeto do estádio, mas tudo que for dentro do estádio é renda para o Vasco. Imagina você ir com a sua família para São Januário, para o novo São Januário, jogar às 4 horas da tarde, você chega lá às 11 horas da manhã. Aí você vai com a sua família, 11 horas da manhã você vai para onde? Você vai para o Tour da Colina, para o Museu do Vasco. Aí você vai ver lá o Museu do Vasco, vai ser o Tour da Colina, vai ver o novo estádio novo, como é que funciona, como é que não funciona. Ah, o Vasco vai ter uma área VIP, onde o ingresso vai ser tipo aquele do Maracanã, de R$400. Área VIP. Ah, nós já temos área VIP, a área VIP do Vasco hoje. Eu não quero ingresso, você me deu um ingresso. Você fala assim, você quer ingresso da social, da arquibancada ou da área VIP? Pô, pra mim a arquibancada tá ótimo. Até porque eu gosto de gente, só ficar no meio da galera tal é legal pra caramba. A social também acho muito bom. Agora a área VIP eu não quero. Não quero, só se não tiver mais ingresso nenhum, eu quero ir para assistir o jogo lá. Nem sei se eu vou querer ir na área VIP, porque a área VIP é aquela da curva, aquela arquibancada preta, aquilo ali na curva, é horrível a posição ali. O Vasco vai ter uma área VIP, vai ser central no campo, com um buffet, tipo o Maracanã mais. O Vasco vai ter o seu Vasco mais, sei lá se vai ser esse nome, mas vai ter ali uma área VIP, os ingressos vão ser mais caros, ali o Vasco vai conseguir faturar mais. Então o estádio vai trazer mais renda para o Vasco, mais faturamento para o Vasco. E outra coisa, é uma receita pensada, meio que garantida, principalmente com o aluguel dos camarotes, né? com as lojas, com os restaurantes, tudo. Esses caras, mesmo que não apareça ninguém nessas lojas, vão pagar faturamento, eles vão pagar aluguel. Isso aí é uma receita que o Vasco não tem. E o associativo passa a ter essa receita, passa a ter essa grana. E aí, nós temos um associativo mais forte. E vai ter o aluguel do estádio. O aluguel do estádio é previsto lá no contrato com a 77 Partners, que vai aumentar para a SAF, né? Estou falando em cima desse contrato. Claro que há 3 anos eu espero não ser mais refém desse contrato. Espero já ter um outro contrato, né? Espero que o Vasco Associativo fique como dono da SAF, não venda a SAF novamente. Mas isso é o que eu espero, né? Estou falando em cima do que temos hoje. Hoje, esse contrato diz que o aluguel vai ser renegociado, não vai ser mais 1 milhão. Então, o Vasco Associativo começa a ter toda a renda do estádio, que a gente falou agora, esmiuçou, camarotes, restaurantes, bares, lojas, o Espaço Mais. O aumento do sócio-torcedor vai para a SAF, porque a SAF é a dona do programa do sócio-torcedor, e vamos ter também o name rights, que é do associativo. Como é que o Vasco vai fazer essa história? Como é que o Vasco vai pegar o dinheiro do associativo e colocar para ter um time bom na SAF? Bom, não dá para entender, porque o Vasco talvez não seja majoritário. Bem, nesse primeiro momento do estádio, né, o estádio pronto daqui a 3 anos, toda essa renda que eu falei é do associativo. Apesar que pode fazer um novo contrato onde a SAF pague um aluguel mais caro e tenha esses benefícios de tudo do estádio. Olha, eu vou pagar um aluguel mais caro, vou ser a responsável pela manutenção do estádio, então o estádio é meu. Então tá certo, tá alugado, o estádio é meu. Então tudo que eu fizer de negócio no estádio, o dinheiro é meu. Pô, bacana, legal. E é o que deve acontecer. É o que deve acontecer. Os camarotes, a renda, porque o sócio-torcedor é da SAF, as lojas, os restaurantes, tudo deve ir para quem alugou o estádio. É a receita do estádio. Eu alugo um negócio, aluguei uma loja, tudo que eu vender dentro da loja é meu, pô. Então é isso que deve acontecer. E aí, com essa renda, o Vasco pode ter recursos para montar um time ainda mais forte. Pô, mas a gente vai esperar mais 3 anos? Não. O Pedrinho, o que está fazendo? Com o potencial construtivo assumido, fechado, com a segunda votação, passando a segunda votação, o Vasco já pode negociar o name right. E hoje, como o associativo é sócio majoritário da SAF, esse dinheiro vai ser colocado para fechar as contas desse ano. Com isso, o Vasco vai poder fazer contratações.
Claro que o Vasco vai montar um time espetacular agora, mas o Vasco vai montar um time mais razoável, né? Um time que já consiga, talvez, brigar por uma colocação em campeonatos internacionais, como Libertadores e Copa Sul-Americana. Esse dinheiro do name right vai dar segurança de fechar o ano e de trazer contratações agora na janela. Não espere que o Vasco vai trazer grandes contratações. O Vasco vai trazer jogador livre do mercado. O Vasco vai ganhar 35 a 40 milhões para investir de cara, mas o Vasco não vai tirar ninguém. Com 40 milhões você não contrata ninguém, ainda mais lá de fora. Mas vai trazer jogadores que vieram livre. Ano passado a gente trouxe Medel, veio livre, Verratti veio livre. Vários jogadores a gente contratou de bom nível que ajudaram no caminho. O Paulinho veio livre, né? O Vasco trouxe o Paulinho, fazendo uma falta danada, o Paulinho e o Jair, mais o Paulinho até, mas vieram livres. Então o Vasco trouxe esses jogadores livres no mercado. E vai trazer outros agora no meio do ano. O que a gente tem que torcer para o scout fazer um bom número. Antigamente nós tínhamos a C7 barrando tudo. Vamos ver se o scout realmente trabalha bem, que a gente não sabe se o scout trabalha bem. A gente sabia que a C7 barrava. Só queria contratar com perfil de não sei o quê, de tantos anos. Aí quando viu que ficou podre no meio do ano, trouxe os caras mais veteranos para segurar o problema, né? Então vamos ver se esse treinador realmente vai ou se não vai, qual é a desse treinador. Então o name rights, a venda do name rights, se vai conseguir fechar o projeto agora em junho, nós temos mais uma audiência na terça-feira do estádio, agora essa audiência é em São Januário, é legal que a torcida vá, acompanha, vai ser no ginásio São Januário. O Pedrinho colocou um vídeo ontem convocando a torcida para ir, porque isso é importante, mostra o envolvimento da torcida com o projeto, o pessoal da Barreira, vai ser uma audiência pública lá, vai estar os vereadores, representantes da prefeitura vai estar lá, vai ser filmado, vai apresentar isso para os vereadores, talvez dia 21 ou 29 de junho, e aí com essa segunda votação, a primeira nós já ganhamos de goleada. Se a gente conseguir os 26 votos necessários na segunda votação, o estádio de São Januário, a reforma passa a ser realidade. Nós temos o projeto do potencial construtivo aprovado. A lei, a PL, o projeto de lei do potencial construtivo estaria aprovado. Com isso, o Vasco já tem como captar recursos para a obra. O Vasco não precisa colocar dinheiro para fazer a obra. O Vasco vai ter investimentos privados que vão entrar e vão fazer a obra, e o dinheiro é todo do Vasco para a obra. É um dinheiro específico, é uma conta específica, para que você não pegue o dinheiro do potencial construtivo e pague salários, né, pagar luz, isso não vai existir. É para construir o estádio, então vai pagar o estádio, a obra do estádio, né? Olha, tem muita coisa legal para acontecer aí. O Vasco vai poder começar a vender o seu potencial construtivo. Parece que o Vasco já tem duas empresas, o Pedrinho já tem duas empresas que está só esperando a aprovação para começar a colocar o capital para começar a obra. Já tem até prazo dessa obra começar, final desse ano. Vão ser 3 anos, a meta é que demore 3 anos a construção do estádio, e aí seria legal, né, de inaugurar em 2027, fazendo 100 anos do novo São Januário, o novo São Januário 100 anos depois da inauguração. Ia ser legal, né, a data de 100 anos, abril de 2027, seria uma data linda para o Vasco inaugurar o novo estádio. E esse novo estádio, gente, é que vai trazer recursos para que o Vasco possa ficar independente financeiramente, né? Mesmo que o Vasco seja SAF, o Vasco vendeu a SAF para a empresa Xinxichong, lá da China. O Xinxichong comprou o Vasco. O Xinxichong vai alugar São Januário por um preço maior. Isso vai ajudar o associativo e o Xinxichong vai ter recursos que vão vir de São Januário, que vão aumentar o faturamento da SAF. A SAF com faturamento, com dinheiro, ela pode... Porque SAF não é aporte, o aporte acaba um dia. Veja bem, o SAF os aportes é um dinheiro para você participar das ações da SAF. É legal, pô, uma SAF que começa com 0, é legal. Mas a SAF não vive de aporte. A SAF tem que ter uma estrutura onde ela tem as suas próprias receitas. Era isso que eu vinha brigando com essas 7 partes. Pessoal, mas o aporte, como é que vai ser agora sem o aporte? Gente, vai ser como vem sendo, com o dinheiro do Vasco. Nós temos que viver com o dinheiro do Vasco. Eu espero que tenha ficado claro a história do potencial construtivo, do novo estádio, como é importante ter um novo estádio. Um time muito bom vai vir com o estádio. Olha, o Palmeiras é um outro case aí. Ele passou um sufoco com a obra do Parque Antártica virando a Allianz Parque, né? E depois do estádio Novo Palmeiras, o Palmeiras não explode, dá um bom, claro. Tem uns aportes da Crefisa, teve, claro, a Crefisa estava ali bancando, ajudando. O Palmeiras não quebrou nesses 2 anos, 3 anos de obra lá do Allianz Parque, porque o Palmeiras estava com a estrutura da Crefisa, mas olha como o Palmeiras melhora. Uma outra coisa do case sucesso lá do Flamengo que a gente não falou, que teve um pouco de sorte. O Flamengo faz uma venda do Vinícius Júnior e do Paquetá, as maiores da sua história, e encharcou o bolso de dinheiro. É esse dinheiro que eles fazem a obra do Ninho do Urubu. O Ninho do Urubu é muito bom, o maior centro de treinamento que tem. Pô, mas fizeram com a obra do Vinícius Júnior e do Paquetá. A gente não apareceu, a base nossa revelou o PEC.
Ah, não quero desmerecer o Peck. Para mim, o Peck foi um grande jogador, pô, um grande jogador. Tá fazendo falta até nesse time do Vasco, ele amadureceu, ele veio bem. Mas o Peck era um camisa 10 na base, que ia ser espetacular, um novo Zico. Acabou se adaptando no profissional, jogando aberto de ponta, tá fazendo uma carreira bonitinha lá nos Estados Unidos. Eu acho que hoje, desse elenco do Vasco, hoje ele tem vaga, faz falta. Eu gosto dele, acho que ele é um bom menino, gosto dele. Mas não é o Vinícius Júnior. Então o Vinícius foi para o Real Madrid. O Peck foi pro Los Angeles, LA Galaxy, né? Pro Los Angeles Galaxy. É diferente, é diferente. A base do Vasco não vem revelando grandes jogadores para a Europa. Vendemos o Aguinaldo, mas pro Chacá, do Oeste, Marlon Gomes, vendeu até cedo, mas aí o cara queria sair, o empresário queria vender, vendeu lá pro Chacá também. Os caras estão lá, cara. Então é diferente. O Flamengo conseguiu meter o Lucas Paquetá bem, vendeu para fora bem, e vendeu o Vinícius Júnior muito bem. E esse dinheiro ele levantou lá o Ninho do Urubu, investiu ainda mais no time, né? Ele contratou jogadores ainda melhores, conseguiu pagar todos os investimentos que ele tinha feito em 2019, começou a cair em 2020. Ele começou a pagar os caras bem, já tinha o Maracanã, aumentando a receita. Hoje o Flamengo tem uma receita de 1 bilhão, cara. A gente não tem isso ainda por ano, mas a gente vai chegar lá, a gente tenta construindo para isso. Agora a gente precisa ser pé no chão, não ter safadeza envolvida lá no Vasco, essa guerra política do Vasco tem que dar uma parada, uma travada, apesar que eu acho que tem que realmente abrir uma comissão de investigação para saber como foi essa venda para a C7 Partners, os caras não estão querendo, né? Tem canais aí já meio que defendendo a gestão passada, sem querer assumir que está defendendo, né? Mas isso é um papo para um outro vídeo, isso aqui já está grande demais o vídeo hoje. O importante é a gente entender a importância do estádio. Time bom, um time bom hoje, que vai disputar título com Palmeiras, com Flamengo, com esses caras, tem que ter estádio. O Grêmio é um outro caso de sucesso. O Grêmio tinha o seu estádio, que nem o Vasco, o Estádio Olímpico. E fez um outro estádio, um outro terreno, construiu 2 estádios. Até está com gestão errada, porque ele não podia ter jogado fora o Olímpico. O Olímpico ficou lá abandonado, está abandonado. Mas o novo estádio é a Arena do Grêmio. O Grêmio cresce com a Arena. O Inter dá uma melhorada grande com a reforma que ele ganhou de presente para a Copa do Mundo do Beira-Rio. O Corinthians ganha um estádio, mas está todo enrolado politicamente e não conseguiu crescer o que devia crescer. Ganhou um estádio do governo. Hoje você precisa ter o seu estádio. Você precisa ter o seu... mas o Vasco tem estádio, mas é pequeno. Precisa ter um estádio para 50 mil, 60 mil. Por que o Vasco não faz um estádio para 60 mil? Porque não ia passar no projeto do potencial construtivo. 60 mil pessoas no projeto de um estádio para 60 pessoas naquela região do Vasco, demanda da prefeitura uma outra obra de infraestrutura, e a prefeitura não está muito afim de fazer. Demanda uns gastos maiores. Como o prefeito está no seu último ano, ele teria que assumir uma obra em 3 anos, que ele não sabe se ele vai ser o gestor. Então ele já tinha sinalizado que a obra para 60 mil, mas é só 10 mil a diferença, 13 mil a diferença. Mas nesses de cálculos, de transporte, de VLT, o prefeito já colocou uma estação do BRT Vasco da Gama, na Avenida Brasil, que já facilita a beça. Agora a ideia é fazer uma integração de VLT de São Januário até essa estação do Vasco da Gama do BRT. Trazer um VLT lá de São Cristóvão, do metrô de São Cristóvão, passando pelo estádio do Vasco, chegando ao BRT, ligando o VLT ao BRT. Para 60 mil, essa obra seria um pouco maior, porque a quantidade de trens tem que ser maior, mais pessoas. Cara, tem estudos de viabilidade, e isso aumentava o custo. Por isso que o Vasco ficou dentro dos 50 mil, limite do projeto. Quando a prefeitura foi analisar o projeto do potencial construtivo, o Vasco falou, olha, aqui não dá para ser 60 mil, tem que ser 50. É só 10 mil, mas por esses caras tem diferença. A obra com não sei o quê, a rua tem que alargar mais, vai ter não sei o que, vai ter que ter desapropriação. O projeto do Vasco hoje não prevê desapropriação, teria que ter. Ia ser um processo mais lento, mais complicado, não ia sair ainda na gestão do Eduardo Paes. E o Vasco precisava aproveitar o momento político e conseguir essa aprovação do Eduardo Paes. Cara, é 10 mil a diferença, faz diferença, mas depois você pode entrar com um outro projeto. Depois que você abre o projeto construtivo, você pode tentar modificar o projeto aqui, modificar o projeto ali, e sair de 47 para 55, quem sabe? Tem negócios ainda, mas agora é apoiar esse projeto, mesmo de 47, porque isso vai trazer uma alavancada de receita para o Vasco e vai trazer uma estabilidade, uma sustentabilidade, tá bom? Desculpa aí pelo vídeo grande, né? Mas eu acho que deu para explicar. Estádio novo ou time bom? De que adianta o estádio novo se eu não tenho um time bom para colocar? O time bom pode vir diante de ter um estádio novo. Por isso, por causa dessa previsão, que eu acho que o associativo tem que pensar nesses 3 anos, na sobrevivência desses 3 anos, para quando ter o estádio, ele assumir a SAF e não precisar ficar vendendo. Se bem que eu acho que o grupo do Pedrinho
não tem esse interesse. O interesse do Grupo Pedrinho é vender o Vasco novamente. Mas esse é um papo para um outro vídeo, para um outro momento, tá bom? Para encerrar, ficou grande, né, o vídeo, né, mas eu espero que vocês consigam ter entendido. Escreve aí, se você comenta aí se você compreendeu agora a importância do estádio, né? Você vai fazer um time bom quando você tiver um estádio próprio, moderno, porque traz receita para isso. E você vai ter garantia de poder montar um time melhor, né? Então comenta aí qual foi o seu interesse, se você concorda com o que eu falei, né, com a explicação que eu dei, se ficou bem enrolado, qual ponto que você acha que tem que esclarecer mais ainda, se você ainda ficou com dúvida, se você discorda, na boa. Eu procuro sempre comentar, responder os comentários. Estou sempre tentando ali conversar. Não esquece, né, o like, como eu já falei, o like é que vai dar uma alavancada no nosso vídeo, né? É a quantidade de like ou dislike, esse é o índice que o YouTube está vendo para mostrar o vídeo. Quanto mais vascaíno puder entender esse processo do potencial produtivo, vai ser legal, a gente vai conseguir compreender isso e vai ter uma ideia do que se devo apoiar ou se não devo apoiar. É bom esclarecer. E pedir para que você se inscreva no canal, não posso esquecer de pedir para você se inscrever, ativar o sininho de notificações todas, para sempre que tiver vídeo no canal aqui você poder participar, você poder assistir, tá legal? E te agradecer aí a sua paciência de ter ficado com a gente até o final desse vídeo, né? E me despedir até amanhã, o vídeo de amanhã. Tomara que a gente consiga falar de campo e bola, se bem que hoje é folga, né? Hoje o elenco que não precisa treinar, pode ter bastante folga, já teve folga terça-feira, vai ter uma folga sábado. Não precisa treinar, né, Portuga? O time tá bem, pô, tomou só de 6 do Flamengo, vai pegar o Palmeiras, que é ponto ganho, né, pra gente. A gente vai ganhar do Palmeiras fácil, a gente tá com o time massa, pra que ficar treinando? Tá tudo bem, o ambiente tá bom, né, tá todo mundo feliz, tomamos de um saco de 6. Vamos dar folga pros caras, né, vamos dar folga. Ah, só treina 1 hora por dia. Porra, não podia treinar hoje? Dá folga pro cara o dia inteiro, pô. Marca o treino lá para 9 horas da manhã, 9 às 10, 10 e meia, acabou, cara. Vai lá, pô. Vai ficar com a família o dia inteiro. Tá ótimo, não sou contra não, tem que ficar, não precisa marcar. Eu acho que tinha que ser em 2 períodos, mas aí entra o problema, né? Vai ter que gastar um dinheiro, botar os caras num hotel, porque o Vasco não tem estrutura hoteleira no CT. Olha aí o problema. Falta de grana. Cadê a C7 Pax que tem investido no CT? Era pro Vasco hoje ter uma estrutura hoteleira, né? Pelo menos quarto para 2 jogadores. Com televisãozinha, com banheiro privativo, né? Ar-condicionado. Os caras tiraram um cochilinho depois do almoço, almoçavam no CT, tiravam o cochilinho e voltava para a segunda parte do treinamento. Mas não, o Vasco só trabalha 1 hora por dia. É 1 hora. No Ramon Dias eram 2. E agora o Portuga é treinos intensos em 1 hora. É 1 hora e meia que dá, né? O cara no CT. Porque, na verdade, o cara fica umas 2 horas no CT. Ele chega, aí tem uma resenha lá, eu não sei se tem algum café, alguma coisa ali pro cara. Deve ter. E aí troca de roupa, tal, e vai para academia. Aí faz 40 minutos de academia e depois é 1 hora em campo com o Portugal. Então em 1h40, 2 horas e meia, não chega a 3 horas no CT. O cara não podia treinar hoje? Sábado, um time que vem nessa emergência, que vem nessa bagaça, que tomou de 6. Olha, eu vou ficar falando aqui, a gente vai entrar em outro vídeo. Gente, desculpa aí, já estava me fechando o vídeo. Então, só para agradecer, vamos encerrar. Até o vídeo de amanhã. Espero que a gente possa falar de campo e bola. Um abraço. Tchau.